variação linguística é responsável por um ruído na comunicação entre uma professora e um grupo de alunos que, por um determinado tempo, ficam ali tentando provar quem está certo. Será que isso pode acontecer com você também? Será que a gente consegue tirar relações entre o português e o inglês? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Mais um episódio de O Lado Engraçado dos Erros de Inglês. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já aproveita, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já ativa as notificações para não perder nenhum episódio da temporada 2 de O Lado Engraçado dos Erros de Inglês. Thaisa, mas e como eu faço para assistir a temporada 1? Tem aqui na playlist do podcast, então é só você procurar aqui. Tem todos os episódios da primeira temporada e estamos aí quase na metade da segunda temporada. Então, se você quer assistir os episódios, é só você buscar aqui pela playlist. A situação de hoje aconteceu comigo quando eu trabalhava em uma escola, em um colégio. Durante algum tempo, trabalhei com crianças de diferentes idades. E essa história, em particular, ela aconteceu logo que eu cheguei para trabalhar no início, nas primeiras aulas, nas primeiras semanas, e envolve também uma mudança de estado. Eu morava em Santa Catarina, mas eu sou mineira. Então eu me mudei para Santa Catarina para trabalhar, né, devido ao trabalho, e comecei a lecionar inglês em uma escola. E aí, uma das primeiras aulas que eu tive que o conteúdo era material escolar, né? Material escolar, school supply. E aí eu tinha, então, né, isso aqui. Isso aqui, né? Esse aqui é um pouquinho maior, né? Mas é um estojo de lápis, né? Onde você guarda lápis de cor, lápis, caneta, enfim, um estojo. Que aqui em Minas Gerais, nós não chamamos muito bem de estojos, né? Existem várias outras maneiras de a gente chamar, a não ser estojo. O mesmo acontecia em Santa Catarina, que também não é tão conhecido assim como estojo. Então, durante a minha explicação dos materiais escolares, eu sempre apontava, eu levantava um material, isso aqui, como que chama isso aqui? Ai, né? E levantava os itens. E eis que então eu peguei um estojo e levantei. E aí, né? Estava esperando o quê? Estava esperando uma resposta que fosse estojo ou bolsinha, porque aqui em Minas, pelo menos, né, em algumas pessoas que eu conheço, nós chamamos isso aqui, ó, de bolsinha de lápis. A bolsinha de lápis. Mineiro, né, tem essa coisa de colocar tudo num diminutivo, então é uma bolsinha de lápis, estojo. E eles estavam assim, certos que era um penal. Penal. E eu levantava, não, gente, não é isso. Como que chama isso aqui? Esperando um estojo, esperando, né, qualquer outra coisa, e não veio. Até que uma pessoa que entendeu que eu não estava compreendendo muito bem o que que era um penal, falou, professora, aqui no sul a gente chama o estojo de penal. Estojo penal. E aí sim, né, eu caí na gargalhada, porque eu não sabia dessa diversidade linguística, eu não sabia dessa diferença, né, para o mesmo objeto. E dei gargalhada, comentei com eles que, né, de onde eu vinha não chamávamos assim. E aí ficou, né, sempre, né, nunca mais esqueci, claro, né, o penal. A partir daquele momento também comecei a chamar de penal para me aproximar deles, para entender melhor a cultura. E aí gerou essa situação onde eu estava esperando uma coisa e veio outra. Thaisa, mas o que que isso tem a ver com o inglês? Como que a gente consegue entender isso melhor de variação linguística entre o português e outros idiomas, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, no português daqui do Brasil e o português de Portugal ou um português de algum outro país, né, que também é falante da língua portuguesa, que existem essas diferenciações, que existem essas nomenclaturas diferentes para um mesmo objeto.
Então, a gente precisa ficar um pouco mais atento, porque isso acontece também no inglês britânico, por exemplo, e no inglês americano ou no inglês australiano. Existem formas diferentes para que a gente chame o mesmo objeto. Então, por exemplo, no inglês, o metrô, que a gente chama de metrô, né? No inglês britânico, eles chamam de tube, tube. E no inglês americano, eles chamam de subway. Então, essas diferenças, tanto do inglês, entre inglês, né, inglês, variações linguísticas do inglês, quanto do português, elas podem ser responsáveis, às vezes, por misunderstandings, por mal-entendidos, tá? Na comunicação. Thaisa, mas como que a gente faz para a gente aprender e não errar e ficar mais atentos a isso? É se comunicando, fazendo leituras, escutando, ouvindo pessoas falarem, porque isso ajuda muito, tá? Às vezes um verbo, tá? Ele tem uma pronúncia diferente, ou uma palavra tem pronúncia, a pronúncia acontece muito, né? Às vezes a mesma palavra tem diferente pronúncias. Então, tudo isso melhora quando? Quando nós estamos, então, em contato com o idioma das diferentes formas, ouvindo, escrevendo, lendo, tá? Falando, nos comunicando. Isso permite, então, que a gente possa errar e acertar. Mas agora eu quero saber de você. Como se chama esse objeto aqui aonde você mora? Coloca para mim aqui nos comentários que eu quero saber. É estojo? É penal? É bolsinha? Existe outro nome, outra nomenclatura para um pencil case? Isso aqui em inglês? Pencil case, ok? Coloca para mim então como você chama, na onde você mora, de onde você veio, um pencil case, um estojo. Eu quero saber. Deixa aqui para mim nos comentários. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, episódios novos saem toda semana aqui do podcast. E se você quer, então, precisa desenferrujar o seu inglês, precisa atingir novos objetivos, tem muito vídeo e conteúdo aqui no canal para você. É só você ficar de olho, porque toda semana tem live, vídeos, tudo isso para te auxiliar a desenferrujar o seu inglês. E eu vejo vocês então no nosso próximo episódio. Até mais.